E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver o ISO, que é o que falta dessa nossa pirâmide da exposição. Vamos ver o que acontece quando a gente sobe o ISO da câmera, quando baixa o ISO da câmera. Há muita polêmica envolvendo o ISO, há muitas pessoas que têm muito medo de subir o ISO, né? Então, o ISO ele é visto muitas vezes como um grande vilão assim da fotografia, né? E é incrível que isso aconteça, porque na verdade o ISO, que é essa granulação que a imagem tem, isso é algo que vem desde os primórdios, assim, né? Então, muitos grandes fotógrafos colocam a questão do ISO, o antigo grão da fotografia analógica, como parte da sua estética, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é: ter medo do ISO é algo bastante prejudicial, porque muitas vezes a gente, para não usar um ISO alto, a gente usa uma velocidade incorreta, a gente usa uma abertura de lente que não é a mais adequada. Então, especialmente quando a gente não tem lentes muito luminosas, não nos resta alternativa senão utilizar o ISO da câmera para fazer essa compensação ali da pirâmide, tá? Basicamente eu vou dizer para vocês o que é o ISO, tá? O ISO ele é o ruído digital. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, quando a gente, em termos eletrônicos, a gente pega uma sintonia de rádio e essa frequência ela não está muito bem ajustada ou passa da frequência, a gente tem esse ruído, sabe? Então isso é basicamente o que acontece dentro da nossa fotografia. A gente tem um sensor com fotodiodos, ou seja, que eles recebem uma luminosidade e ali é captado e é registrado dentro desse sensor a luminosidade recebida. O que a gente pode fazer com isso? Digitalmente, a gente pode aumentar a capacidade de recepção dessa luz, um aumento da sensibilidade. É como se a gente aumentasse a frequência desse sensor para que ele recebesse mais luz, tá? Então, a maioria das câmeras tem como ISO base o ISO 100, que seria esse sensor, foi projetado para receber luz dessa forma aqui. Acima de 100 é tudo implemento digital e eletrônico para que haja uma captação de luz maior. O que o ISO nos cobra, tá? O ISO nos cobra o ruído, que se a gente vai esquentar muito a cabeça com ele, a gente pode pirar, tá? Vou mostrar aqui no computador para vocês, primeiramente, o que é o ISO, tá? Aqui eu tenho uma imagem com ISO 1600, vou dar um zoom aqui nessa imagem. Ó, isso aqui é o ISO, pessoal, vocês conseguem enxergar aqui, tá? É uma... a gente tem desde é uma mistura que às vezes até começa a afetar a cor da foto, tá? Há uma... aqui, imaginei também, eu estou dando um zoom muito absurdo nessa imagem, né? Então, vocês começam a ver, especialmente nas áreas de sombra, ele se manifesta de forma mais evidente, tá? Mas vocês percebam o seguinte, tá? Em termos digitais, quando a gente produz imagens para a web, quando a gente vê a foto numa proporção grande, e que eu estou vendo ela no monitor de 27 polegadas, numa escala bastante grande, não incomoda essa questão do ISO. Quando a gente dá o zoom, sim, na impressão isso vai aparecer mais e às vezes incomoda mais, com certeza. Mas em termos digitais, isso não é tão prejudicial como algumas pessoas criam esse problema absurdo do ISO, tá? O que é bem interessante a gente perceber, eu estou olhando aqui a imagem, desculpa se eu olho mais a imagem do que vocês, é o seguinte, tá? Eu peguei 6 imagens de um site bastante interessante, que ele pega vários modelos de câmera e tira fotos com diferentes configurações, tá? Então aqui eu peguei uma câmera que ela é bastante usual, que é uma T5i, uma câmera de entrada, e eu testo desde o ISO 100, aqui colocando, deixa eu só tirar essas notificações aqui do computador para não, para não termos mais interrupções.
O que a gente tem aqui? A gente tem desde o ISO 100, que é para o que foi projetado esse sensor, e daí vocês percebam que eu dou o zoom e nas áreas de sombra eu não tenho mais aquelas distorções de cores e tudo mais, sabe? Até um ISO 6400, que eu acho que dentro de uma câmera de entrada são os limites que a gente pode trabalhar, seria entre ISO 100 e 6400, tá? Se a gente for pensar para impressão e para fazer um trabalho com mais qualidade, daí a gente vai ter que começar a pensar em trabalhar entre ISO 100 e ISO 1600, tá? Se a gente for especialmente pensar em termos de trabalhos mais profissionais, porque assim, em termos estéticos, artísticos e fotográficos, o ISO não me incomoda. Mas 90% das pessoas, e inclui-se aí 90% dos clientes, podem se sentir incomodados e podem sentir que a foto de vocês tem menos qualidade se vocês entregam um material com ISO mais alto, tá? Então, aí a gente tem que ter um certo cuidado. Quando a gente produz um trabalho profissional, que pode ser impresso, vocês vão, por exemplo, fazer um álbum, vão entregar um álbum, faz um álbum 30 por 30, 25 por 25, faz uma lâmina dupla, dependendo do ISO que vocês utilizam, isso pode ficar muito marcado ali na impressão, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, tá? Não tenham medo de usar ISO, especialmente até ISO 1600. Se a foto de vocês estiver bem exposta, se a foto estiver bem iluminada, até 1600 nas câmeras de entrada vocês vão muito bem. Câmeras full frame. Eu trabalho, vou mostrar depois uma foto que eu fiz aqui de um casamento com ISO 8000, usando flash, e a foto ficou, inclusive foi para álbum, foi impressa, e a foto ficou muito tranquila. Quando a gente trabalha com câmeras full frame, a gente tem acho que essa é a grande vantagem do formato full frame, né? Como a gente tem um pixel maior, a gente tem uma captação de luz mais qualificada e a gente consegue fazer fotos com ISO mais alto. Mas a recomendação é, entre 100 e 1600, se vocês têm que usar um ISO 1600, não hesitem em usar. É melhor usar um ISO 1600 do que ter uma foto incorretamente exposta, tá? Ou sacrificar, por exemplo, a velocidade em que vocês podem ter uma foto tremida, borrada, porque vocês não querem subir um pouquinho mais o ISO, tá? Então agora eu vou analisar aqui com vocês rapidamente essas 5 imagens e vou mostrar aqui também a imagem que eu disse do casamento com ISO 8000, tá legal? Vamos lá. Muito bem, então, pessoal, vamos analisar essas imagens aqui com diferentes ISOs, tá? Primeiro eu vou passar elas rapidamente para vocês e vocês vão ver que não há muita diferença, tá? Então aqui a gente tem, olhem aqui eu vou passando as imagens, tá? O indicador do ISO está aqui. Então eu tenho o ISO 100, observem a imagem, especialmente essas zonas de sombra, tá? Então eu tenho o ISO 100, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 e o ISO 6400, tá? Há diferença entre elas? Claro que há diferença. Especialmente se a gente for dar um zoom na imagem que tem 6400 e 2 toques de zoom aqui. E a gente pega, por exemplo, de 3200 e a gente navega de uma para outra, vocês já conseguem perceber aqui, por exemplo, olha, que já há uma diferença, tá? Vamos ir na de 1600. Vou pegar aqui o mesmo corte do zoom, tá? Então, ó, percebam aqui, nessa zona de sombra, tá? Então, 6400, 13200, ISO 1600. Vejam que em ISO 800, pessoal, a gente já não tem praticamente ausência completa aqui de ruído, numa câmera de entrada que é uma T5i, só para a gente ver como às vezes isso eu tenho amigos que não passam de ISO 400, tipo, isso é uma paranoia, isso é uma loucura total. Isso veio um pouquinho do começo da era digital, quando tu chegava a ISO 400, isso lá em 2005, 2006, as câmeras elas realmente eram um horror. Mas atualmente
as câmeras já conseguem trabalhar, temos tecnologia para, por exemplo, trabalhar com ISO 12800, não para trabalhar assim, com trabalho de excelência, mas com trabalhos bastante aceitáveis, com câmeras que chegam a 12.800 e se pode usar até mesmo isso profissionalmente se tiver uma câmera, uma lente adequada e um sistema de iluminação para se fazer isso, tá? E daí aqui no ISO 100, daí sim a gente percebe a total ausência aqui de ruído, né? Lembrando que aqui a gente está trabalhando em estúdio, com iluminação de estúdio. Eu acho ótimo a gente analisar as imagens aqui, porque temos a iluminação ideal e temos a foto nas mesmas situações de iluminação e tudo mais, para a gente fazer esse comparativo aqui, tá? Então, ISO 100, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, tá? Prometi para vocês, vejam só essa foto que eu fiz de um casamento, vejam só a configuração aqui da minha câmera, velocidade ISO 8000. Claro que, vamos fazer uma aproximação, é óbvio que a gente tem temos um pouquinho de ruído, aqui nas sombras a gente consegue perceber um pouquinho de ruído aqui, mas pessoal, estando bem iluminado, é muito melhor. Olha só, aqui eu já estou trabalhando com uma velocidade relativamente baixa para algo que pode gerar um movimento, que é 1/80, tá? Se eu sacrifico o meu ISO para trabalhar, por exemplo, com ISO 3200 aqui, eu vou ter que sacrificar a minha velocidade para ter exatamente a exposição que eu estou buscando aqui, tá? Então eu prefiro trabalhar muitas vezes com o ISO mais alto, ao invés de sacrificar a minha velocidade, em que eu vou ter uma foto com problemas de movimento, tá? Outra foto com ISO 8000, a noiva adora essa foto, é uma das favoritas dela. Fiz aqui uma versão em preto e branco, em que o ruído fica mais bonito ainda no preto e branco. E a gente tem uma foto aqui vista com ISO 8000, e é uma foto feita por um trabalho profissional e uma das fotos que a noiva mais gostou do trabalho, tá? Da chegada dela. Então a gente tem que parar um pouquinho com essa noia do ISO, tá? Então tá, pessoal. Grande beijo aí para vocês. Espero que vocês tenham aprendido algo sobre o ISO. Dúvidas, esqueci de dizer nos outros vídeos, mas dúvidas, fiquem à vontade. Vou adorar se vocês me mandarem dúvidas aqui no nosso canal do YouTube, tá? Vou responder na medida do possível todas elas, tá? Bem importante também, ainda não se inscreveu no canal? Se inscreve no canal. A gente precisa de inscrições no canal para conseguir manter esse trabalho. Gostou do vídeo? Dá o like lá pra gente também, tá legal? Não gostou? Diz por que não gostou. Pode me avacalhar aí, não tem problema. Não sou o dono da verdade. Não acho que tudo que eu estou dizendo aqui para vocês é 100% assim como deve ser, tá? Então tá, pessoal. Grande beijo, até mais.